Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, direção do Sindicato dos Servidores, funcionários da Sanebab, diversos amigos, Guarda Municipal, secretários Edson Ruiz, Val Souza, imprensa, Guarda Municipal, a todos, inclusive os internautas, boa noite. Eu vou ver se dá tempo de falar dos 5 temas que eu projetei para falar, que são as escolas, alguns problemas das escolas, o aumento das passagens ainda, o carnaval, questões da saúde pública e essa polêmica dos cargos e das finanças públicas. Quero começar falando sobre a questão das escolas, não só sobre os furtos, mas também sobre os problemas estruturais, e solicitar, aproveitando a presença do secretário de governo, que dê uma atenção especial para o problema que ocorreu na Marquês de Rabicó, teve a queda do teto. Eu estive lá com o vereador Sandro Rebeca, com o vereador Edson PC. Hoje eu falei com algumas pessoas de lá, parece que tinha um problema de acomodação, de reacomodação, né? Então os bebês tiveram que ficar ali perto de onde caiu. Então, atenção no sentido de ver se a Defesa Civil poderia ir até lá, né? Ver como que vai redimensionar isso e também não precisar ocorrer como aconteceu lá no SIC Eduardo von Zuber. A gente teve que cobrar, passar meses e meses e um problema se arrastar. Então, a gente espera que essa questão da SEI Marquês de Rabicó se solucione rapidamente. No complexo Norberto Elias, lá no Mágico de Oz, no Nilza, também tem alguns problemas, Edson, de estrutura mesmo, questão de parede, ventiladores que estão com defeito, e o teto, que também pode voltar a ocorrer um problema que já ocorreu anteriormente, que teve um desabamento parecido, e algum vereador falou aqui que talvez foi o Paulinho Palmeira. Essa é uma questão que está meio que generalizada por conta da estrutura das antigas creches e tal, da forma como foram feitos esses telhados, né? Então, talvez é melhor remediar, ver o que vai fazer, antes que tenha problema de infiltração, depois o teto de gesso acaba caindo, e existem formas de se precaver. Finalmente, sobre a questão dos furtos, talvez a Câmara de Vinhedo, estava conversando agora com a assessoria jurídica, se tudo der certo, o projeto de lei que a vereadora Ana Genesina apresentou, ele pode realmente se tornar viável, existir uma questão jurídica aí, mas pode ser uma forma da gente obrigar o governo a colocar as câmeras de monitoramento, porque, pelo jeito, vai ser a única forma de resolver o problema. De fato, não teria como colocar um zelador em todas as escolas, como se fazia antigamente, mas um mínimo de monitoramento é preciso ter. Não é possível, a gente tem assalto aí praticamente todos os dias, ou numa creche, ou numa escola, ou num posto de saúde. Às vezes é arrombamento mesmo, às vezes são coisas pequenas mesmo, roubo de fio, né, para pegar o cobre e vender, enfim. A molecada acaba atuando com pequenos crimes de forma sistemática e a gente tem que precaver. Sobre o aumento das passagens, que eu não considero um tema que já passou, quero aqui registrar que eu protocolei no Ministério Público uma contestação ao aumento feito das passagens, argumentando que a inflação do período foi de 7% e o governo autorizou um aumento das passagens de 10,53%, e argumentando também do ponto de vista do método e da transparência que não ocorreu em relação a esse aumento, né? A legislação fala que tem que ter uma reunião da comissão que trata da questão dos aumentos, né, a comissão tarifária, tem que ter um estudo técnico que demonstre a necessidade desse aumento, tem que ter uma transparência para que não pegue a população de surpresa, e muito menos a Câmara de Vereadores, e, inclusive, há um entendimento jurídico em vários estados, não sei ainda se é um entendimento do Estado de São Paulo, que aumentos de tarifas, seja de água, seja de transporte, não podem ser decisões monocráticas do prefeito. O aumento tem que passar pela Câmara de Vereadores e ser autorizado pela Câmara de Vereadores. Então, eu argumento tudo isso com o Ministério Público. Sei que tem uma reunião da Prefeitura depois de amanhã para tratar dessa questão, não só do aumento, mas como da concessão, né, porque tem uma série de questões que são descumpridas no contrato de concessão. Então, a gente aguarda, né, a gente conversou com o vereador, com o promotor da 2ª Promotoria, do Fábio, estive lá com o vereador Edson PC esses dias, e a gente espera que o governo tome uma atitude no sentido de
fazer as coisas de acordo com a lei, adequar o serviço de transporte coletivo, se for o caso, fazendo uma nova licitação, uma nova concessão pública, e revendo esse aumento que, na minha opinião, foi abusivo, não só porque esse ano foi acima da inflação, como também já tem 12% de inflação acumulada nos últimos anos, que foi aí para a empresa Rápido Luxo. Meu terceiro ponto é a questão do carnaval. Eu também tenho algumas ressalvas, acho que tem muita coisa para melhorar, mas eu quero registrar que, em relação ao ano passado, pelo menos eu recebi ligações, mensagens, ou até pessoalmente, de pessoas da cidade, relatando e até elogiando a melhoria que teve do serviço da prefeitura, da forma como foi organizada, da presença maior da guarda, de mais banheiros químicos, etc. Então, está com muitos problemas? Está, vários problemas, eu também presenciei diversos, não vou ficar aqui relatando, mas, principalmente na região central, várias pessoas notaram uma melhora. Então, foi bom ter feito a reunião lá na prefeitura, foi bom a gente ter feito a reunião aqui na Câmara também com os blocos. Os blocos de Vinhedo são um exemplo, tanto é que o aumento do contingente de pessoas nos blocos não é só porque a população está indo também para as ruas, para não gastar e ir para grandes viagens, mas também porque gente de fora tem vindo para Vinhedo. A gente viu aí, tem gente de Valinhos, de Campinas, que acabaram acompanhando o Carnaval de Vinhedo, que é um carnaval bem organizado. Os blocos não gastam muito, não usam dinheiro público, não tem, as pessoas confundem, acham que tem investimento público e Vinhedo não é o caso. Então, são blocos que se organizam bem, muitas vezes politizados, com letras próprias, e eu acho que a gente tem que atacar o malfeitor, tem que atacar aquele que vende bebida para o menor, o que faz vandalismo. Nós temos que prevenir para os próximos anos, ver como que a gente faz, se é no centro, se não é no centro. Eu fico só com receio da gente não mexer naquilo que é um histórico da cidade, que já é uma tradição. Então, eu sou muito mais no sentido da gente prevenir e atacar de uma forma proativa onde está exatamente o problema e não mexer com a tradição que as pessoas efetivamente gostam muito. Então, quero aqui parabenizar o Carnaval de Vinhedo, criticar os excessos, mas colocar que é um carnaval bastante organizado e que não gasta muito dinheiro da população. Gostaria de falar sobre a questão da saúde. Eu peguei aqui o relatório da auditoria do SUS na saúde pública de Vinhedo, um relatório razoavelmente detalhado, tem um resumo dele, na verdade, todos os vereadores receberam na semana passada, e é um relatório que responde à CPI da Saúde, que foi realizada no ano de 2014, eu fui o presidente, e na CPI da Saúde a gente aponta uma série de problemas no atendimento à população, na estrutura de alguns serviços, na forma como é gerenciado o dinheiro do SUS na nossa cidade, e aí o SUS, naquilo que lhe cabe, no caso aqui o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, ele aponta uma série de questões, algumas, como foram avaliadas agora, já tinham sido resolvidas, outras não foram resolvidas, ele indica a solução, não vai dar para falar sobre tudo isso agora, talvez eu volte sobre o tema, mas só para registrar que esse relatório da auditoria do SUS circulou para todos os vereadores na semana passada, ele é fruto da provocação da CPI da Saúde, e é acompanhado de uma série de medidas de melhoria no serviço de saúde. Então, que fica o registro que a gente está acompanhando. E também em relação à saúde, eu não poderia deixar de falar sobre as questões que a gente tratou nas últimas semanas, foram tema de polêmicas, que são os aparelhos públicos, os espaços públicos de saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial e o Centro de Estudos e Reabilitação, o CAPES e o CER. Sempre em Vinhedo a gente tem uma guerra da informação, porque a gente faz uma apresentação, aponta um problema e vem aquela chuva de contra-informação na internet e tal, e que a gente tem que ficar o tempo todo explicando e mostrando exatamente o que está acontecendo. E nesse caso aqui foi típico. O governo decidiu pulverizar o CER e levar os profissionais do CER para diversas áreas do município, inclusive para o posto da Planalto, por diversas áreas. E depois que a população reagiu, os vereadores estiveram lá, tive eu, o vereador Edu, o vereador
Sandro Rebeca teve na promotoria, o vereador Edson PC. Nós fizemos um trabalho mostrando para a promotoria e mesmo dialogando com as famílias que usam esse serviço, colocando na internet, o Jornal de Vinhedo, o Jornal Tribuna de Vinhedo também apresentaram essa questão. O governo adaptou a sua decisão, que é importante registrar isso. Então, adaptou, deixando todos esses serviços na região da Capela, descentralizando um pouco e garantindo, segundo o último boletim municipal, que os serviços vão ser garantidos para todas as famílias que hoje utilizam. Ou seja, aquele serviço multidisciplinar vai ser mantido. Então, é isso que a gente vai ficar atento para ver se realmente vai ser mantido, porque a gente é a favor da descentralização e não da pulverização, que era o que o governo estava fazendo. Em relação ao CAPS, existe a promessa aí de agora o CAPS voltar a funcionar onde era o SER, lá na Capela. Existe um manifesto dos servidores do CAPS que todos os vereadores receberam em seus gabinetes. Esse manifesto foi registrado no Conselho Municipal de Saúde, o Sindicato dos Servidores também recebeu, que alerta para uma série de problemas também de desestruturação dos serviços de saúde mental no CAPS, de perda de profissionais, perda do fluxo de atendimento, porque tiraram até o atendimento do psiquiatra lá, que era adicional, tiraram o veículo, uma série de questões estruturais e de fluxo do atendimento do CAPS que foram mexidas. Então, o governo, para tentar estancar a dívida, está fazendo tudo aquilo que ele não prometeu, né, que ele falou o contrário. Então, o prefeito, depois que ganhou a eleição, disse que não ia mexer em saúde e educação, mas o que a gente vê o tempo todo são cortes em saúde e educação de uma forma totalmente absurda. E passo, por fim, o meu último tema, que é justamente essa questão das finanças. Já falei bastante aqui na internet, em outros espaços, que as finanças públicas de Vinhedo passaram por um processo de total descontrole, de irresponsabilidade fiscal, né? O município de Vinhedo cresceu bastante, cresceu 9,32% em relação ao ano de 2015, ante uma inflação de 6,29%. Então, a gente está falando aqui do último ano de governo, que foi o ano de 2016, e o planejamento escapou totalmente ao controle. E o governo, a gente vale lembrar, ele não vai ver o orçamento anual. Mensalmente, ele tem que fazer um envio de informações para o Tribunal de Contas e tem que acompanhar, tem que refazer as suas despesas, tem, inclusive, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem que anular empenhos e anular despesas, coisas que não foi feita, e a gente aqui contestou o secretário municipal da Fazenda. E cobramos também do secretário da Fazenda medidas no sentido de sanear as finanças da cidade, mas que não seja necessariamente tirar serviço da população, tirar direitos da população, que é exatamente o que tem sido feito. Então, a gente observa, de um lado, a retirada de direitos da população sem que a prefeitura faça o seu dever de casa, e, de outro lado, envios de projeto para a Câmara, como esse que acaba de entrar, o Projeto de Lei Complementar 3 de 2017, que cria, sim, novos cargos na estrutura da Sanebave, e esse é meu último tema, eu gostaria de falar, de ressaltar ele. A estrutura da Sanebave hoje tem 39 cargos. Desses 39 cargos, metade são de pessoas que hoje estão na Sanebave e a outra metade de pessoas que não fazem parte da Sanebave. Então, o governo está fazendo uma manobra. Está pegando hoje os 20 que não fazem parte da Sanebave, vai contemplar no novo projeto, que são 22, na verdade, se for ver, estão até criando mais 2 cargos para acobertar pessoas que não fazem parte, acobertar no sentido de ter um cargo para essas pessoas que não são da estrutura, e está criando uma quantidade gigantesca de outros cargos. Eu não fiz ainda os cálculos para saber exatamente se vai reduzir, não vai reduzir, como o governo está falando, mas, efetivamente, não é correto falar que está tendo uma redução de cargos por várias razões. Primeiro, porque, sim, está criando novos cargos, são funções gratificadas, mas são funções gratificadas que vão ser indicação do superintendente e do secretário e do prefeito. Não são cargos de concurso interno, que vai ter prova, que vai ser análise de títulos, não. São cargos de confiança, que são indicados para servidores de carreira, mas são cargos de confiança. Então, está sendo aumentado. Tem uma manobra aí, dos 39 que hoje tem metade que são da Sanebave e metade que não são da Sanebave, e, portanto,
a um aumento aí gigantesco da possibilidade de nomeações no momento de crise, no momento onde a gente está falando em reestruturar para diminuir despesas, ter uma estrutura mais leve. Né, claro, né, a gente já coloca aqui a posição que é contrária, não só por isso, mas por outros problemas já relatados por diversos vereadores aqui, ao momento, inclusive, que corta-se a insalubridade dos servidores da Sanebave de forma injusta. Então, obrigado a todos. Na outra sessão eu continuo a falar sobre esse tema também. Boa noite.